Bom dia. Hoje estamos aqui, eu, Maria Eduarda Costa, Débora Natielli e Lana Vilela, para apresentarmos o trabalho desenvolvido na disciplina de fertilizantes e corretivos, focado no superfosfato simples, né, o SSP, nesse caso produzido pela empresa Cibra Fértil. Nosso objetivo é mostrar a importância desse fertilizante para a agricultura brasileira, principalmente em regiões tropicais, onde os solos possuem características desafiadoras. Também vamos abordar sua contribuição para a sustentabilidade e falarmos como realizamos o experimento para avaliar seu desempenho. Portanto, iremos falar sobre a importância do SSP para o Brasil e regiões tropicais e também sobre a contribuição do fertilizante para a sustentabilidade e, a seguir, detalharemos a montagem e condução do experimento. Bom, falar aqui uma breve introdução para vocês sobre o superfosfato simples, né? Ele é obtido a partir da reação da rocha fosfática com o ácido sulfúrico, resultando em um fertilizante com aproximadamente 18 a 20% de fósforo solúvel. Ele também fornece cálcio e enxofre, né? Que são nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Avaliar, então, o desempenho do superfosfato simples é importante porque o fósforo é um dos nutrientes mais limitantes nos solos tropicais do nosso país. Sem ele, né, o crescimento radicular, a floração e a produção de grãos podem ser seriamente comprometidos. Por exemplo, em culturas como milho e sojas, a aplicação do superfosfato simples, né, ajuda a formar um sistema radicular mais robusto que vai melhorar a absorção de águas e nutrientes, mesmo naqueles solos que são ricos em ferro e alumínio, né, os típicos solos ácidos do Brasil. Bom, a importância do superfosfato simples para o Brasil e regiões tropicais. Então, além de fornecer fósforo, o SSP contribui para o manejo eficiente dos solos tropicais, né, permitindo que os nutrientes aplicados sejam melhor utilizados pelas plantas de uma maneira geral. Essa eficiência ajuda a reduzir desperdícios de fertilizantes e favorece as práticas agrícolas mais responsáveis, né, com um menor impacto ambiental. Devido a essas limitações, a produção agrícola nesses solos depende fortemente de fertilizantes eficientes, capazes de disponibilizar fósforo de forma solúvel e rapidamente assimilável. O SSP, então, desempenha esse papel garantindo que as culturas consigam se desenvolver plenamente, né? Com um crescimento radicular adequado, melhor absorção de água e nutrientes, como ditos anteriormente, né? Elevando sua produtividade. Bom, além do impacto agronômico, né? Essa eficiência tem também relevância econômica, porque solos que antes eram considerados improdutivos vão passar a gerar altos rendimentos, né? Permitindo ali uma expansão agrícola e fortalecendo a competitividade do Brasil no mercado global, né, de alimentos. Tratando-se então do contexto agrícola brasileiro, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? Mas grande parte dessa produção ocorre em solos tropicais, naturalmente pobre em nutrientes, né? Principalmente em fósforo, que são essas regiões de clima mais quente, mais úmido. E esse nutriente, né, o fósforo, é essencial para o crescimento inicial ali das plantas, na formação das raízes, né, como já dito anteriormente, na sua floração, formação de grãos. Então, sem ele, a produtividade se torna altamente limitada. Bom, os problemas, então, dessa ausência de fósforo nos solos tropicais. Então, além da baixa fertilidade natural, né, os solos tropicais apresentam uma alta fixação de fósforo pelos óxidos de ferro e alumínio, o que torna grande parte do fósforo aplicado indisponível para as plantas. Por isso, fontes solúveis, né, como o SSP, são essenciais, garantindo que o nutriente seja absorvido de forma eficiente.
Estudos mostram, né, que em solos ácidos do cerrado, até 80% do fósforo aplicado pode ficar indisponível, né, sem o uso de fertilizantes solúveis. Então, diante disso, né, diante de todos esses problemas apresentados ali dos solos tropicais, né, nessa questão da ausência e limitação de fósforo, a gente nota então a relevância do superfosfato simples, né? Porque ele se destaca por ser solúvel e então ele vai ser rapidamente absorvido pelas plantas. Além disso, ele fornece cálcio, né? Que é um corretor ali da acidez do solo, que vai estar ajudando a corrigir essa acidez do solo. E também ele fornece enxofre, que é um importante, né, ali para a síntese de proteínas da planta. Essas características, então, fazem do SSP um fertilizante eficiente e adaptado às condições tropicais, né? Melhorando então a fertilidade do solo e promovendo o melhor desenvolvimento das culturas em geral. Bom, o impacto ali, né, na agricultura brasileira. O superfosfato simples, ele foi fundamental para a expansão agrícola no Cerrado brasileiro, uma região que por muito tempo foi considerada de baixa aptidão para o cultivo, né? Devido à acidez do solo, né? Que é rico em os óxidos de ferro e cálcio. Então, perdão, os óxidos de ferro e alumínio. Então, devido a essa acidez, né, e baixa fertilidade, a alta fixação do solo por esses óxidos. Então, antes da introdução de técnicas de correção do solo e da utilização de fertilizantes solúveis, como o caso do superfosfato simples, era praticamente impossível, né, produzir de uma forma eficiente nessas áreas, devido a essa alta fixação, né, pelos óxidos. Então, com a aplicação de fósforo solúvel, os solos do cerrado passaram a sustentar culturas como, por exemplo, soja, milho, né, e as pastagens, tornando essas regiões altamente produtivas e economicamente mais viáveis. Essa transformação não apenas aumentou a produtividade agrícola, né, mas também permitiu a diversificação das culturas e o uso mais eficiente dos outros nutrientes do solo. Além do impacto direto na produção, né, o uso desse fertilizante contribuiu também significativamente de uma forma ali para a segurança alimentar, né, garantindo mais disponibilidade de alimentos tanto internamente, né, para fortalecimento da posição do Brasil como um grande exportador agrícola, que vai ser e também capaz de atender mercados internacionais de forma competitiva. Isso então demonstra que a escolha, né, e o manejo adequado de fertilizantes são pontos decisivos ali, né, para o desenvolvimento agrícola sustentável e estratégico do nosso país. Bom, para finalizar, né, vou reforçar então a importância do superfosfato simples, que é um insumo ali estratégico para a agricultura brasileira, né, principalmente nos solos tropicais, que apresenta essa deficiência, né, onde o fósforo é um elemento limitante. Então, sem fontes eficientes de fósforo, muitas culturas não alcançariam o potencial produtivo esperado, comprometendo tanto a produtividade quanto a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. A importância, então, do superfosfato simples, né, vai além do simples aumento da produção. Ele permite que os solos tropicais sejam explorados de forma mais eficiente, né, favorecendo o crescimento saudável das plantas e melhorando o uso de outros nutrientes disponíveis no solo. E além disso, né, sua aplicação adequada reduz as perdas de fertilizantes, de outros fertilizantes, né, e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis, minimizando os impactos ambientais. Por esses motivos, o superfosfato simples serve de base para entendermos melhor o experimento que realizamos, né? Permitindo avaliar sua eficiência prática em condições reais de solo e manejo
E essa análise será importante para discutirmos os resultados e refletir sobre como esse fertilizante pode ser utilizado de forma mais consciente e eficaz com práticas de sustentabilidade que serão apresentadas agora em seguida pelas minhas colegas. Que obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Débora e vou dar continuidade aqui na apresentação falando sobre as contribuições do superfosfato simples na agricultura, fazendo aí uma análise dos benefícios e impactos na produção agrícola. Bom, então a gente sabe que para as plantas se desenvolverem, elas precisam de nutrientes que são considerados essenciais, como cálcio, magnésio, né? Tem os macros e os micronutrientes. E como a gente está falando sobre superfosfato simples, é importante a gente entender quais são esses nutrientes que esse fertilizante fornece. Então, além de cálcio, o superfosfato simples, ele também fornece fósforo. Então, é importante a gente conhecer quais que são as consequências da deficiência do fósforo nas plantas. Então, além de crescimento reduzidos e plantas atrofiadas, a deficiência desse nutriente também causa coloração arroxeadas nas folhas, né, devido ao acúmulo de antocianinas. Então, aqui nessa foto ao lado, vocês podem observarem, né, é uma folha de milho. Então, podemos observar que essa folha de milho ela apresenta uma clorose arroxeado nas bordas das folhas devido à deficiência desse nutriente. E, além disso, o sistema radicular ele é pouco desenvolvido, né? Se a planta não tem a quantidade necessária de fósforo. E também ocasiona o atraso na floração e baixa produção de sementes. Bom, então quais que são as principais contribuições do superfosfato simples na agricultura? Esse adubo, ele tornou o fósforo disponível para as plantas de forma mais eficiente. O problema é que o fósforo natural que a gente encontra nas rochas fosfáticas são praticamente insolúveis em água. Então, as plantas elas só conseguem absorver nutrientes dissolvidos na solução do solo, através de suas raízes. Então, aplicar rocha fosfática diretamente no solo é ineficaz para a maioria das culturas, pois a liberação do fósforo ela seria extremamente lenta. Então, qual que é a solução? Pegar a rocha fosfática, que é insolúvel, e fazer a junção com ácido sulfúrico, resultando no superfosfato simples, que é solúvel. Então, quimicamente, o que acontece é uma reação que transforma o fosfato de cálcio natural da rocha em fosfato monocálcio, que é altamente solúvel em água. Então, como que isso torna o fósforo disponível? A solubilidade em água, né? Então, o fosfato monocálcio presente no adubo, ele vai se dissolver facilmente na água da chuva ou da irrigação. A disponibilidade imediata, então, uma vez dissolvido, o fósforo ele é liberado na forma de íons fosfato. Aí, né, vai ficar pronto para o uso. Então, diferente da rocha fosfática, que pode levar anos e anos para se decompor no solo, o fósforo do superfosfato simples, ele vai ficar imediatamente disponível para as plantas logo após a aplicação e a dissolução. E com isso a gente tem algumas vantagens adicionais, né, que o superfosfato simples fornece, né, como a fonte de enxofre, o processo de fabricação ele vai utilizar ácido sulfúrico, então isso vai resultar em um fertilizante que contém aproximadamente 12% de enxofre na forma de gesso, que é o sulfato de cálcio. E o enxofre, ele é um nutriente essencial, importante para a síntese de proteína e aminoácidos nas plantas. Além disso, também é uma fonte de cálcio, né, assim como eu havia dito, então fornece cálcio cerca de 18 a 21%, que é também um nutriente vital, né, para as paredes celulares e o desenvolvimento das plantas.
E aí, então, falando sobre os impactos no desenvolvimento da planta, o superfosfato simples, ele vai promover múltiplos benefícios no desenvolvimento vegetal, né? Seja no sistema radicular, no metabolismo energético, na floração e frutificação e na maturação. Então, a gente sabe que todos esses processos, eles são importantes para que a planta se desenvolva bem e, consequentemente, tenha boa produtividade. Então, a gente sabe que se uma planta não tiver um sistema radicular bem desenvolvido, ela não vai se desenvolver bem no campo, né? Então isso vai afetar a produtividade. Se ela não fazer um metabolismo energético bom, isso também vai afetar no enchimento de grãos. Então a floração, a frutificação, tudo isso é muito importante e está interligado. Então o superfosfato simples ele promove benefícios em todos esses processos. Bom, então quais que são as vantagens práticas para o agricultor? Então, o superfosfato simples, ele vai oferecer múltiplos benefícios, né? Como custo-benefício favorável. Então, é um adubo que ele não requer aí, um custo alto. Além de fornecimento de múltiplos nutrientes, então não é só uma fonte de fósforo, é fonte de cálcio. Além de menor impacto ambiental, melhoria da estrutura do solo. Então, todos esses benefícios o adubo proporciona para a planta e para o solo. E tudo isso vai fazer com que essa planta ela se desenvolva bem. Bom, então falando agora sobre as vantagens ambientais, né? A gente tem menor emissão de gás carbônico, né? Comparado a outros fertilizantes, então isso vai proporcionar uma menor energia de fabricação, né, que é a pegada de carbono. Então, o processo para produzir o superfosfato simples, ele é menos intensivo em energia, comparado a outros fertilizantes fosfatados. Então, é através de um processo simples, né? Envolve basicamente a mistura de rocha fosfática com ácido sulfúrico e isso vai fazer com que esse fertilizante ele seja mais concentrado. Então, a produção do superfosfato simples ele envolve basicamente a mistura da rocha fosfática com o ácido sulfúrico. Então, isso vai resultar em fertilizantes mais concentrados que exigem etapas adicionais de beneficiamento e mais energia para produzir ácido fosfórico mais concentrado. Então, o resultado é o menor consumo de energia elétrica na fabricação. E isso se traduz em uma pegada de carbono menor por quilograma de fósforo produzido, então, especialmente quando comparado aos fertilizantes mais processados. Além do uso eficiente da rocha fosfática, né, que é um recurso não renovável, então as reservas de rocha fosfática são um recurso finito e não renovável, em escala humana, né, falando assim. Então, o superfosfato simples, ele faz um uso inteligente desse recurso. Então, o superfosfato simples, ele converte a rocha fosfática diretamente em um produto solúvel, sem etapa de concentração, de P2O5, que gera resíduos, além de evitar o desperdício, né? Então, processos mais complexos, eles podem gerar subprodutos ou rejeitos que contêm fósforo não aproveitado. Então, o superfosfato simples, ele aproveita quase totalmente o fósforo presente na rocha original, maximizando a eficiência do recurso natural. Então, o principal risco ambiental do fósforo é o escoamento superficial, quando a chuva ela carrega partículas de solo com fósforo aderido para rios e lagos, que é uma questão de manejo do solo e não uma característica específica do superfosfato simples. Então, ele é visto como uma opção mais simples e menos processado. Então, em alguns sistemas de agricultura sustentável que permitem o uso de insumos minerais, o superfosfato simples ele pode ser preferido sobre fertilizantes mais complexos devido ao seu processo de fabricação menos intervencionista. Bom, então falando um pouco sobre os desafios futuros, a gente tem pensar, né, na otimização da eficiência de uso do fósforo, pensar em formas mais eficientes de usar o fósforo, assim como eu falei anteriormente, é um recurso
não renovável, né? Então, cada vez a gente vai ter menos fósforo aí disponível. Inclusive, esse é um dos motivos da gente importar também bastante fertilizantes. Pensar também na integração com práticas de agricultura sustentável, né? Desenvolver fertilizantes com tecnologia de liberação controlada. A gente já tem alguns fertilizantes aí com essas tecnologias, mas pensar também em como a gente pode agregar mais estratégias para aumentar cada vez mais os fertilizantes com esse tipo de estratégia e também pensar na redução da dependência de fontes não renováveis de fósforo. Olá a todos, meu nome é Lana e hoje eu vou apresentar a metodologia e os resultados dos nossos experimentos. O nosso objetivo foi avaliar a eficiência agronômica do superfosfato simples da fibra fértil como fonte de fósforo para o milho. O experimento ele seguiu um delineamento inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 3 repetições. Cada unidade experimental consistiu em um vaso de 1 litro de solo coletado no campus Araguaia da UFMT, com 10 plantas de milho inicialmente. Tratamentos. A metodologia ela se baseou em 3 tratamentos. A testemunha, que ela é sem calagem e sem adubação. O completo, com calagem e com todos os macro e micronutrientes, representando o potencial máximo. E o superfosfato simples, com calagem, o superfosfato simples da fibra fertilizantes e soluções de macro e micronutrientes, mas sem o fósforo nas soluções líquidas, focando apenas na eficiência do superfosfato simples da fibra fertilizantes. Essa abordagem ela nos permitiu isolar o efeito do fertilizante. A correção do solo ela foi feita com a mistura de carbonato de cálcio e magnésio, na proporção 1:1, aplicando 0,66 gramas por vaso nos tratamentos completo e o superfosfato simples. O tratamento testemunha não recebeu nenhuma correção. Adicionalmente, no tratamento de superfosfato simples, aplicamos 2,250 gramas do superfosfato simples da fibra fertilizantes, diretamente no solo, conforme o protocolo. Aqui vamos falar do tratamento completo, solução estoque 1, macronutrientes. Para o tratamento completo, preparamos uma solução estoque de macronutrientes, contendo fontes de nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, como fosfato de amônio, fosfato de potássio e sulfato de amônio. Aplicamos 50 ml dessa solução por vaso, garantindo uma nutrição balanceada. Complementarmente, preparamos uma solução estoque de micronutrientes como fontes de boro, cobre, manganês, zinco, cobalto, molibdênio e níquel. Essa solução ela foi aplicada em 50 ml por vaso, tanto no tratamento completo quanto no superfosfato simples, assegurando a disponibilidade desses elementos essenciais. No tratamento do superfosfato simples, para fornecer todos os nutrientes, exceto o fósforo via superfosfato simples, utilizamos soluções complementares. Uma solução estoque sem fósforo, com ureia e sulfato de potássio, e a mesma solução de micronutrientes do tratamento completo. Ambas foram aplicadas 50 ml por vaso, completando a adubação com o superfosfato simples. Preparo do solo. Após a mistura do solo com os respectivos nutrientes e corretivos, o substrato ele foi distribuído uniformemente em potes plásticos de 1 litro, preparando as unidades para a semeadura. Este passo foi crucial para a homogeneidade do experimento. Aqui um breve resumo da adubação, né? Uma diferença de adubação entre os tratamentos. Dá para se observar que a calagem ela foi aplicada no completo e no superfosfato simples, e o fósforo veio de formas distintas entre esses 2 tratamentos. A solução no completo e no sólido, o superfosfato simples. E as soluções de macro e micronutrientes, elas foram ajustadas para cada cenário, com a testemunha não recebendo nenhuma intervenção. Isso ilustra a especificidade de cada tratamento. Semeadura e condução da população. Em cada vaso, semeamos 10 sementes de milho. Uma particularidade do nosso experimento foi a decisão de não realizar o desbaste, mantendo todas as plantas emergidas. Isso resultou em uma população variável por vaso, introduzindo um fator de alta competição por recursos.
o que é uma limitação importante a ser considerada na interpretação dos resultados. Aqui o cronograma de manejo e irrigação. O experimento ele foi conduzido por 20 dias, do dia 26 de agosto até o dia 15 de setembro, com irrigação diária. A irrigação foi visual e por saturação, o que, embora garantisse a ausência de estresse hídrico, pode ter gerado variabilidade e potencial lixiviação de nutrientes. Essa é outra limitação metodológica que reconhecemos e que pode ter influenciado os resultados. Uma breve análise qualitativa. Após esses 20 dias, a análise qualitativa ela já indicava uma hierarquia clara de crescimento. O tratamento completo ele foi superior, seguido pelo superfosfato simples e, por último, a testemunha. O superfosfato simples mostrou-se eficaz em promover o desenvolvimento, confirmando a importância do fósforo para a cultura do milho, mesmo em observação visual. Aqui estão os comprimentos das partes aéreas, os dados do completo do R1, R2 e R3, e para ambos, superfosfato simples e testemunha. E aqui a gente visualiza os dados do comprimento total da parte aérea de cada um desses tratamentos. Claramente, o tratamento completo apresentou as maiores médias, seguido pelo superfosfato simples, que superou significativamente a testemunha. Esse gráfico ele demonstra o efeito positivo da adubação fosfatada no desenvolvimento vegetativo das plantas de milho. Aqui a gente vai mostrar o peso da matéria seca da parte aérea. No que diz respeito à matéria seca da parte aérea, observamos um padrão similar ao comprimento. O tratamento completo ele resultou na maior produção de biomassa, com o superfosfato simples apresentando um desempenho intermediário, mas consistentemente ele está superior ainda à testemunha, reforçando novamente a eficácia do superfosfato simples. Aqui, a análise do peso da matéria seca do sistema radicular, em que reforça essa tendência. As raízes mais desenvolvidas no tratamento completo e superfosfato simples indicam melhor absorção do nutriente e maior vigor da planta, um reflexo direto da disponibilidade de fósforo para o sistema radicular. Uma análise visual do sistema radicular lavado, que é um dado corroboram com os dados quantitativos, e é visível a diferença no volume e na ramificação das raízes entre o tratamento completo e do superfosfato simples. E é isso. Os resultados, a comparação das médias em centímetros e gramas. Primeiramente, o comprimento da parte aérea. Vemos aí uma diferença significativa entre todos os tratamentos, seguido pelo completo, superfosfato simples e testemunha, e os outros, ambos corroboram da mesma perspectiva. Aqui vemos a biomassa total, que é a soma da matéria seca da parte aérea e da radicular. É um indicador crucial da produtividade. A tabela mostra que o tratamento completo alcançou a maior biomassa, seguido pelo superfosfato simples, e a testemunha com menor valor, confirmando a eficácia dos tratamentos na produção de massa vegetal. Análise quantitativa, os ganhos. Em termos quantitativos, o superfosfato simples da Cibra Fertilizantes aumentou a produção de biomassa com 51,6% em relação à testemunha. A nutrição completa mais que dobrou a produção, com um ganho de 123,3%, e o tratamento com superfosfato simples atingiu 68% do potencial máximo de crescimento observado no tratamento completo, mostrando uma boa eficiência relativa do fertilizante. Aqui a validação estatística. Para garantir que essas diferenças observadas não foram meramente ao acaso, realizamos análises estatísticas, utilizamos a análise de variância para verificar se havia diferenças significativas entre os tratamentos e o teste de Tuckey, para identificar quais tratamentos diferenciam entre si, conferindo robustez aos nossos dados. Aqui a análise de variância para a biomassa total. Os resultados da ANOVA para a biomassa total, como podem ver na tabela, indicaram um valor de F de 28,56 e um valor de P de 0,0006. Este valor, sendo muito inferior a 0,05, confirma que existem diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos, validando nossos achados de forma científica.
Teste de Tuck. O teste de Tuck, com a diferença mínima significativa de 1,862 gramas, revelou que todas as comparações entre os tratamentos, completo versus testemunhas, completo versus superfosfato simples e superfosfato simples versus testemunha, eles apresentaram estatisticamente diferenças significativas. Isso reforça a robustez dos nossos resultados e a distinção entre os efeitos dos tratamentos. Conclusões finais e limitações do estudo. Em conclusão, o superfosfato da cibrafertilizantes é eficaz, aumentando a biomassa total em 51,6% de forma estatisticamente significativa. A nutrição balanceada é superior, mais que dobramos a produção, provando sinergismo entre os nutrientes. A hierarquia completo, superfosfato simples e testemunha foi confirmada. Nós reconhecemos que a ausência do desbaste e irrigação visual foram limitações que podem ter influenciado os resultados, e sugerimos que futuros estudos considerem esses pontos para maiores precisões. E por fim, muito obrigada, tanto ao professor, às alunas do trabalho, ao FMT e a todos os alunos que empenharam a irrigar o experimento. Meu muito obrigada.